Eu não sei vocês, mas eu sempre tive meio que uma concepção formada sobre a Renata, mesmo não mantendo uma conexão tão forte com a personagem como algumas pessoas tiveram enquanto assistiram um anime. Mas eu acredito que você não precisa ser tão fã assim pra se ligar de algumas coisas, se inspirar ou se identificar de alguma forma. Fala, gente, tudo bom com vocês? Reinaldo Taco trazendo mais um vídeo com uma proposta um pouco diferente para 2021, mas espero que vocês gostem. Uma forma de você apoiar isso é simples, é só vocês deixando o like aqui embaixo desse vídeo, estarem comentando alguma coisa e se inscrevendo para ver próximos vídeos. Vocês acabam fazendo sugestões sobre coisas a abordar. Feito isso, bora começar. Semana passada eu tinha feito um vídeo falando sobre como a toxicidade dos fãs podem acabar com a reputação de um personagem, desmoralizando ele e até deturpando o real motivo pelo qual ele foi criado. Tudo isso por uma proposta que você não entendeu direito do personagem. É claro que isso vai gerar memes e várias zoações e tudo mais, mas no fundo a gente sabe que não é verdade. Então por isso que nesse vídeo eu vou tentar mostrar uma outra perspectiva do que aconteceu. Alguns anos atrás, mais especificamente em 2017, quando Boruto saiu, várias pessoas ficaram empolgadas para assistir a obra. Primeiro porque eles estavam ansiosos para ver a nova geração, e a outra porque eles queriam ver, né, os personagens que eles acompanharam há tanto tempo. Só que várias pessoas ficaram indignadas também, né, pelo rumo que os personagens tomaram. E a Hinata com certeza estava nessa lista, porque de princesa do Byakugan, como algumas pessoas preferem falar, ela se tornou simplesmente uma dona de casa. Isso foi suficiente para as pessoas explanarem ódio por aí, falando que não gostaram, e uns levaram numa boa, outros nem tanto, mas no fim o sentimento era o mesmo, de insatisfação. Mas e se eu dissesse pra você que as coisas podem fazer um pouco mais sentido do que parecem? Pra isso a gente precisa voltar um pouco lá atrás, mais ou menos quando a Hinata tinha uns 12 ou 13 anos de idade. Ela foi pra academia ninja, né, e isso era o mínimo que o clã dela exigia dela, né? Ela era uma personagem calma, tranquila e que aparentemente gostava do Naruto, né? Isso a gente não pode ter dúvida. Várias vezes a gente achava também que ela era um pouco indefesa por conta da personalidade dela mesma, mas ela se mostrou o contrário quando chegou aquele episódio em destaque dela lutando com Neji, que é o seu primo. Ali ela mostrou seu verdadeiro potencial e em defesa ela não tinha de nada. Mas uma coisa também chamava atenção, que era a relação que os dois tinham entre si. Parecia que realmente era um cenário de batalha ali, e os dois eram como se fossem inimigos, mas mais pro lado do Neji do que pra Hinata. Ela praticamente só recebia esporro. E não tô falando isso como se fosse uma crítica, é porque realmente o Neji não gostava dela, pelo menos essa era a minha impressão, e a Hinata não tinha esse mesmo sentimento por ele. Tanto que com toda essa coisa, com esse ódio, né, envolvido nessa luta, precisava de pessoas, né, pra parar tudo, porque ia longe demais. Só mais pra frente é explicado um pouco e contado a história deles e do clã de origem pra entender um pouco melhor. O que foi explicado era que o clã deles, que é o clã Hyuga, foi dividido em duas partes, sendo a família principal e a família secundária. Quem era o líder da família principal era o pai da Hinata, e quem era o líder da família secundária era o pai do Neji. Nessa discussão toda, né, de um querer o lugar do outro, ou não querer, só um pouco demais de justiça, vamos dizer assim, o pai do Neji acabou sendo morto, o que foi um dos gatilhos principais, né, para moldar a personalidade dele. Isso mostra um pouco do comportamento agressivo e até um pouco de arrogância. Só que mesmo assim o Neji é um ninja excepcional, e talvez essa fosse a forma, né, de demonstrar que ele era importante também, né. Hinata também reconhecia isso, só que ela também não tinha meio que culpa de tudo que estava acontecendo. A forma que ele fazia isso era meio que pressionando ela também, porque ela passou a ser a herdeira do clã principal. Era uma responsabilidade muito grande. Mais pra frente a gente vê, né, que o Naruto conseguiu converter o Neji e ele se tornou uma pessoa melhor, né? O que também, né, foi um ponto bem positivo, o que fez também mudar ainda mais a visão da Hinata pro Neji. Ela tinha já uma certa admiração por ele, mas depois ela começou a ter mais admiração por pessoa, já que ele se tornou uma pessoa boa e estava disposta a ajudar ela nesse processo, né, nessa caminhada dela. Só que a gente não pode dizer o mesmo da família dela, porque o Neji foi um caso, né, que passou por situações difíceis, mas soube lidar. Mas agora a família dela já era um pouco mais complicada, porque desde pequena ela era meio que obrigada a ter treinamentos árduos para se tornar uma ninja excepcional. Isso vinha junto várias humilhações e comparações o tempo inteiro. E se ela fosse ruim em alguma coisa, era sinônimo disso. Porque eu não preciso nem dizer, né, que é uma coisa totalmente desestimulante e desmotivação
emocional. Se você quer um exemplo prático, é só você ver a escola. Várias pessoas reclamam, né, que eles saem de lá desinteressados ou que não gostam, falam mal mesmo, porque o ensino que eles dão é justamente de obrigação. E se você não faz as coisas que eles pedem pra você fazer, você é castigado. E você tem que automaticamente ser bom em tudo, porque senão você reprova, e, enfim. E também, né, várias vezes você é humilhado, porque eu já me deparei com várias situações. E lembra que eu tinha falado no vídeo passado sobre a Sakura, que a falta de estímulo, a falta de pessoas do ciclo de convívio pelo qual você se situa pode acabar fazendo você desistir de certa coisa ou de você perder o interesse por aquilo? Então, no caso da Hinata é um pouco diferente, na verdade é o contrário, só que o resultado é o mesmo, porque o que vale, né, você ter várias pessoas ali falando pra você fazer tal coisa, mas aquilo se torna meio que uma obrigação, e até o ponto que se torna uma obrigação e uma pressão, com certeza não é uma coisa legal de se fazer. E aí que entra, né, o ponto das referências externas ou figuras representativas, né? Como a gente sabe, apesar de Neji ter feito tudo aquilo, ele ainda era uma figura exemplar e depois uma pessoa boa. Já o Naruto foi também, né, uma grande inspiração para ela, talvez não, né? Mais do que o Neji, porque desde o começo ela admirava ele. Justamente por ele querer algo tão grande, né, que todos os ninjas respeitam, querer ser um ninja excepcional, assim como qualquer ninja, né, que é algo incomum. Ela conseguiu enxergar, né, um ponto bom naquilo que ela estava fazendo, né, por uma pessoa boa que ela admirava. Então, se a pessoa que ela gostava queria ser tanto aquilo que os próprios familiares dela queriam que ela fosse, então ela viu que talvez não fosse tão ruim assim, então por isso que ela continuou a caminhada dela. Várias vezes a gente vê, né, o quanto ela fala sobre como as palavras do Naruto inspiraram ela a não desistir, a sempre se levantar, nunca desistir. Por quê? Provavelmente ela já deve ter desistido várias vezes, só que, como eu disse, ela não teve muito que opção, até chegar um momento em que ela pudesse fazer isso, que foi quando ela se casou. Ali foi o momento perfeito para ela realmente querer o que ela quis há tanto tempo, que era a paz. Porque ela já passou por guerras e várias perdas por causa disso, e vários maltratos. Eu acredito que se você que tá jogando a Hinata agora, será que você, se estivesse no lugar dela, iria querer continuar sendo uma coisa que você viu de uma forma errada? Às vezes não é porque você não gosta, é porque você viu aquilo da pior forma possível, então acaba você perdendo a vontade daquilo, sabe? Essa foi a decisão da Hinata e é um pouco ousada, vamos dizer assim, tendo em mente que as pessoas hoje em dia querem que você viva no sistema, sabe? Todo mundo tem que ser igual e fazer as coisas iguais, então tudo que for diferente é menos impactante, é menos importante. Então automaticamente a gente acha que foi ruim, mas na verdade ela tá feliz. É tudo que ela sempre quis, né? Que ela tá com a pessoa que ela sempre gostou, agora ela tá com a família dela, que é a Himawari, Boruto, o Naruto e pronto. Já não sei se eu consigo expressar tudo, porque eu nem sempre consigo falar tudo o que eu penso, mas espero que vocês tenham gostado. Então é isso, gente. Vejo vocês na próxima.